CBN, Café com Política. 10h38. Muito bom dia para você, Bruno Silva. Muito bom dia, Felipe Pereira, Thalita Souza também, todos Bom nossos dia. Muito bem, hoje nós vamos, como a gente já tinha prometido ontem, repercutir a entrevista da Natália Rezende, secretária de Infraestrutura aqui do estado de São Paulo, sobre a privatização da Sabesp. Muitos ouvintes mandaram mensagens aí questionando o valor de venda da Sabesp, até o Bruno repercutiu isso com a secretária também. E tem muito mais, né, Thalita? Tem sim. A gente começa falando, né, Bruno? Bom dia para você agora, oficialmente. Uma das primeiras questões abordadas ontem durante a nossa entrevista foi que ela pontuou ali sobre a diminuição, né, a redução nas tarifas social e vulnerável, que era inclusive uma das expectativas ali de alguns moradores que a Sabesp atende aqui na nossa região. Primeiro a gente vai ouvir aí o que ela disse sobre essa questão, sobre essa mudança a partir de agora, que inclusive ela pontua aí que apesar disso, dessa privatização, a Sabesp vai permanecer como Sabesp, não terá troca de nomes. O que muda? Bom, a Sabesp continua sendo Sabesp, né? Então isso é uma coisa até que a gente colocou lá como tal do Golden Share, né? O poder de veto para não mudar nome, não mudar sede, não mudar objeto social. Começa a valer o novo contrato. O novo contrato que a gente construiu junto com os municípios, passando por consulta, audiência, foi muito debatido. E com isso a redução da tarifa. Então já começa a valer a nova estrutura tarifária com a redução que a gente anunciou, 10% para a tarifa social, que é social vulnerável, quem está no CAD único, 1% para residencial, meio para comercial e industrial. O que vocês vão observar nos próximos dias? Um período de transição entre a antiga e a nova conta, até no dia 23 de agosto, quando aí começa a integralmente entrar essa redução. E aí começa todo o ciclo de investimento que a gente precisa fazer para universalizar até 2029 para incluir quem estava fora. Então, área rural, núcleo informal consolidado ou passível de regularização. Então, com esse novo modelo, o governo aí promete essa redução de até 10% nas tarifas social e vulnerável, que são para famílias inscritas no Cadastro Único, que é o CAD único, e também para quem tem renda familiar aí de até meio salário mínimo. Isso era já esperado, Bruno, era uma das expectativas, né, sobre esse anúncio. Acho que era uma das expectativas, né, Thalita? E mais do que isso, né? De alguma forma, tenta ser uma justificativa para que o governo ganhe simpatia da população com esse processo todo de privatização, mas que na verdade o governo insiste em chamar de desestatização, até para talvez não trazer esse elemento negativo, né, que a privatização tem na mentalidade de todos nós, né? Então traz esse anúncio do desconto. Vamos ser sinceros, para a maior parte das pessoas que não estão inscritas, portanto, no CAD único, um desconto muito singelo, né? A gente está falando de 1% de desconto, né? O impacto é bem pequeno se a gente parar para pensar. Claro que no agregado isso tem um valor significativo como um todo. Mas penso mais do que isso, Vitor. Penso que muitas das críticas, inclusive daquelas que vêm sendo veiculadas ali pelos internautas, pelo pessoal que está acompanhando os perfis do governo do estado de São Paulo em todo esse anúncio, muitos têm criticado essa questão da venda, por isso que eu trouxe, inclusive, né, esse questionamento para a secretária. Muitos estão apreensivos em relação a uma eventual piora no serviço, né? E ontem a própria secretária também, em determinado momento, fez uma sinalização dizendo que se o modelo se mantivesse tal como ele era, eles não conseguiriam atingir as metas de universalização dentro do período, o que justificaria, portanto, esse processo de privatização. E aí eu confesso que eu mesmo fiquei aqui me indagando e pensando, né? Por que não conseguiria antes e por que agora, então, vai passar a conseguir, né? Então, o que a gente está entendendo? A gente está entendendo que a empresa que virar vai ter maior eficiência, né, no que diz respeito a tentar avançar aí com essas metas de universalização, mas é preciso sinalizar o seguinte, e a própria secretária ontem disse, né, se você considerar dentro do modelo, dentro das cidades que tem na Sabesp, são as maiores que pagam por toda a infraestrutura, por todo o sistema, em relação às menores. E aí é que fica a minha dúvida e aí é que fica a nossa apreensão, né, se de fato, né, com essa nova composição que a Sabesp terá, eles darão conta de chegar a esses lugares mais remotos, porque onde não tem o saneamento da maneira adequada é justamente nesses lugares que, em tese, são lugares menos rentáveis, né? A gente tem, inclusive, esse trecho... Perdão, Bruno. Desculpa, pode concluir. Não, só dizendo que aí a gente
a conferir se isso realmente vai acontecer, né? Porque esses lugares que são menos rentáveis é que eu acho que fica a dúvida, né? Porque, afinal de contas, é uma empresa privada, né, gente? Eu, particularmente, nunca vi nenhuma empresa privada fazer negócio que vai perder dinheiro, né? Uhum. A gente tem, você pontuou aí sobre essa fala da secretária, a gente tem esse trecho justamente em que ela fala aí sobre essa privatização e também essa antecipação das metas de universalização. Antes funcionava assim, de 4 em 4 anos, a Sabesp via o que era necessário e a agência já colocava na tarifa o que seria feito. É o que a gente chama do modelo de forward looking, tá? Então, você coloca antes o que vai ser feito. O que a gente fez? A gente mudou isso. E a gente escreveu no contrato, isso está tudo colocado lá. A gente só vai colocar na tarifa depois que o investimento for feito. E o Estado vai continuar na empresa. Seria possível com a empresa 50% pública? Não seria, tá? Não seria. A gente tem conta, a gente pegou o plano da Sabesp em 2033. Primeira coisa, esse plano, que é um plano de 56 bi de investimento, ele não abrange as pessoas que a gente colocou agora. Então, esse é um primeiro ponto. Então, não tinha área rural, não tinha informal consolidado ou passível de regularização. E se você pegar a alavancagem, que é uma alavancagem pequena, ou seja, ela não tem tanta capacidade, apesar de ser a melhor empresa, é o que a gente quer que ela fique ainda melhor. Não tem a condição de fazer esses investimentos, não tinha, né? Até 2029 e mais, sem essa redução que a gente está dando e essa modicidade tarifária que a gente está garantindo. Isso só é possível, isso certeza absoluta, com esse processo de desestatização. Não é muito... Não sei, eu tenho a impressão, Bruno, de que é um mundo muito ideal e que eu não sei até que ponto esse mundo ideal vai ser o mundo da prática. Ô Felipe, e a gente pode observar em outros casos, né, em que concessões foram feitas também, que outras empresas operam, questão do sistema elétrico, por exemplo, né, se a gente parar para pensar, que muitas das vezes a gente tem N problemas, né? Veja, eu acho que é assim, obviamente, a gente precisa entender que o papel do Estado ele é muito diferente no século XXI do que era há 30, 50 anos atrás, né? Essas empresas já não são empresas 100% públicas. Acho que esse é o primeiro ponto, até para a gente poder tornar o debate mais adequado, né? Porque também tem aquela galera que faz a opinião de orelhada, né? Ah, mas era pública, agora vendeu bem, agora não é mais nosso, deixou de ser. Mas não é bem assim, né? Se a gente parar para pensar, essas empresas já operam nesse modelo, vamos dizer assim, misto, né? Ou seja, onde você tem investimento público e você tem um investimento também privado, né? Esse é o mais comum do que aquilo que a gente assiste. Agora, eu confesso que para mim ainda é relativamente estranho o porquê diminuir tanto a participação do Estado numa área que é uma área considerada vital, né, Felipe? Que diz respeito ao quê? A água, né? No mundo, quando a gente vai olhando outras experiências, você tem de tudo um pouco. Você tem lugares que isso é mais privatizado, mas você tem muitos lugares, principalmente em países mais desenvolvidos, que vem caminhando num sentido relativamente contrário, até mesmo de reestatizar a maior parte das ações, né, de reestatizar por conta dessa questão do controle no que diz respeito a esse bem vital, que é a água. É claro que, como cidadãos, o que nós queremos? O melhor para as pessoas. Se de fato o serviço lá na frente for entregue com mais qualidade, se de fato conseguir fazer com que o valor da tarifa não seja, né, um absurdo, se de fato tudo for confirmado de acordo com o que está previsto nos contratos, ok, então quer dizer que foi um modelo bem sucedido. Mas eu confesso que, particularmente, ainda tenho lá as minhas dúvidas e acredito também que muitos aí dos usuários, né, dos cidadãos, também têm a sua dúvida se isso realmente vai se confirmar lá na frente. Vai ser o teste de fogo do governo. Agora, um ponto é importante. Politicamente, o Tarcísio, de algum modo, foi muito eficiente na sua estratégia. Isso é inegável, né? Eu ainda comentava aqui ontem, o processo não foi tranquilo, o governo chegou a dizer, foi um processo transparente, tranquilo e tudo mais, a gente precisa entender, inclusive, o que a gente está chamando de tranquilo, porque quando acompanhando tudo isso na Assembleia Legislativa, foi na base do atropelo, foi com MP batendo em cima, foi uma série de questões, não foi tão tranquilo assim. O que contou a força do governo na sua base na Lesp, que aprovou tudo isso numa velocidade relativamente recorde, né? Agora, a gente estava comentando aqui, né, Bruno, sobre a questão das 11 cidades da região de São Paulo serem as motrizes, em alguma forma, para sustentar a Sabesp. Eu estou olhando aqui num levantamento da própria Sabesp. Eu falei CETESB ou Sabesp? Sabesp. Não, eu falei certo dessa vez. Sabesp. Mandou bem. Ontem eu privatizei a CETESB, mas tudo bem. Cuidado, daqui a pouco vão estar em cima de você. Não duvide também isso, né? Um levantamento aqui da própria Sabesp aponta que a empresa atua hoje em 368 cidades paulistas.
Sim. Aí a secretária vem e fala ontem que apenas 11 é que garantem a maior parte do sustento da empresa. É preocupante isso. Eu considero muito Porque eu digo preocupante. Porque, assim, aonde que a meta de universalização, o que a gente está falando disso? A gente está dizendo assim, ó, traduzindo aí de português claro para as pessoas, vai ter água tratada e esgoto tratado nos Isso. lugares que hoje não tem. Isso. Onde que não tem? É nos lugares mais distantes. Pois é. Que é os lugares menos rentáveis. Ô, Felipe, esse é o mesmo debate que se faz quando se discute privatização dos Correios. Uhum. Há quanto tempo a gente fala em privatização dos Correios, né? É a mesma Não, coisa. é porque os Correios... E aí, qual que é a discussão? É que, às vezes, muitas das empresas vão fazer um cálculo, vão observar e vão ver o que é possível ganhar, o que não é. Tudo bem que alguns vão discutir, mas as empresas conseguem operar com custo menor, o que viabiliza essa lógica de investimento do que o Estado tem outros pormenores, né? Cabidão de emprego em muitos dos casos, etc. Mas, enfim, a despeito dessa questão de como gerenciar os bens, é a mesma coisa da discussão dos Correios. Quem que vai querer entregar, ou quão rentável será direcionar todas as entregas lá para o interiorzão desse meu Brasilzão? Pois é. Porque às vezes você tem que levar 2 entregas e o lugar é extremamente distante. E aí você tem que ter uma operação que onde é mais movimentado compense o que é menos movimentado. A meta do saneamento é esse. Qual é o desafio do Brasil? É levar água e esgoto tratado para os rincões, para os lugares mais distantes, né? Então, fica a minha dúvida, né? Vai conseguir? De que modo, né? A não ser que a empresa também tenha outros planos, no sentido de expandir para muito além do estado de São Paulo, tem outras operações que uma vai compensando a outra. Aí a gente precisa entender como é que isso vai ser desenhado efetivamente, né, Felipe? Mas que é um desafio, é uma preocupação legítima, eu acredito que é, sim, né? A preocupação das pessoas, né? Porque, no final das contas, quando criticado o governo, principalmente em relação a esse valor, porque muitos justamente bateram nessa tecla. Poxa, 14,8 bi de uma companhia que já rendia, né, já tinha lucros bilionários aí, alguns entenderam que foi um valor muito baixo. Era uma discussão muito parecida, para quem tem boa memória que está ouvindo do outro lado para a gente, quando do processo de privatização da venda das teles no Brasil lá atrás. Hoje, obviamente, você olha e diz assim, o sistema de telefonia é infinitamente melhor do que era lá atrás. Ok, ele é maior em termos de escopo, de opções, etc. Mas quer dizer que funciona plenamente bem? Aí a gente tem um questionamento também para fazer do outro lado, né? E você comentou aí sobre a questão de entregar tudo para iniciativa privada. A própria Enel em São Paulo, com toda a crise que acabou se gerando e com a questão e com o questionamento do serviço prestado pela empresa de energia elétrica lá da capital. Exato, exato. Então, acho que assim, sim, a gente tem que inovar, tem que ter medidas de gestão pública mais inovadoras. Acho que o Estado também tem que aperfeiçoar, tem que melhorar, mas não sei se necessariamente esse é o caminho, né? Porque a gente fica na dúvida, no final das contas, se tudo aquilo que está sendo colocado politicamente como os objetivos será ou não será cumprido. Se for cumprido, mais do que ser um trunfo político, né, ô Felipe, vai ser muito bom, porque no final das contas a gente está dizendo que as pessoas estão acessando água e esgoto tratado. Mas é legítimo todo o questionamento agora, né, em virtude dos valores praticados, se isso realmente vai sair do papel e quais serão as consequências se isso não for atingido dentro do prazo. Perfeito. É isso. É isso. Amanhã nós vamos falar sobre eleitorado aqui da nossa região, perfil do eleitorado para esse período que está chegando de eleições. Bruno Silva, até amanhã. Combinado, queridos. Até amanhã. Abraço, Felipe Pereira, Thalita Souza e todos os nossos queridos ouvintes. Valeu. 10h51. CBN, a rádio que toca notícia.